Bom, seguimos falando de clássico por aqui no Central Fox, mas agora o clássico paulista. O Corinthians recebe amanhã o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo na Arena do Corinthians. Mais de 32 mil ingressos já vendidos para essa partida e esse vai ser o duelo depois daquela confusão no Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista. Bom, hoje os torcedores do Timão marcaram presença no CT Joaquim Grava para apoiar a equipe no último treino antes da partida. O Fábio Carilli, técnico, deve repetir a escalação que enfrentou o Vitória pela Copa do Brasil na última quinta-feira. Isso quer dizer que o garoto Pedrinho deve iniciar entre os titulares. Vamos a outras informações. Quem traz para nós é o repórter Fernando Caetano. Na Arena Corinthians, que essa semana completou 4 anos, o retrospecto é bom, mas é preciso cuidado com o Palmeiras, que tem conseguido ótimos resultados como visitante nessa temporada. Em 15 jogos fora de casa, o Verdão venceu 12. O Palmeiras mudou muito a forma de jogar, né? Antes tinha mais mobilidade dos 3 meias, hoje eles estão mais fixos e com isso a marcação se torna melhor, talvez mais previsível para o adversário marcar, mas assim, mais consistente na questão de marcação, né? É um time que tem baixado algumas vezes bem e contra-atacado com Dudu e Kenon. A gente tem que estar muito atento aí que vai ser mais difícil para penetrar na defesa deles, porém vai ser mais assim previsível para marcar e a gente tem que estar muito atento com o contra-ataque. O Palmeiras venceu inclusive o Corinthians na Arena de Itaquera no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, que terminou em polêmica. O Palmeiras ainda briga na justiça. Será que o clima tenso nos bastidores pode afetar os jogadores em campo? Eu acho que isso daí está mais pelo lado diretivo do Palmeiras e não dos atletas. O Roger é muito inteligente, um cara que eu respeito bastante, né? Vida nova. Que vocês da imprensa possam ajudar também a que façam um clássico bonito. O jogo que nós perdemos, o primeiro jogo, deu mais ênfase às brigas do que a própria vitória do Palmeiras, sabe? E lembra de lance de Edilson, de Paulo Nunes, e mostrou mais as confusões do que o próprio gol do Borja naquela partida, né? Então que a gente todos assim em prol de um jogo forte, mas que seja leal, um jogo bonito como tem que ser um clássico. Sem poder contar ainda com Fagner, Ralf, René Júnior e Cleison vetados pelo departamento médico, o técnico Fábio Carilli deve repetir a mesma escalação da equipe que venceu Vitória pela Copa do Brasil para enfrentar domingo Palmeiras, com Cássio, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel, Maicon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. Com informações do Corinthians, Fernando Caetano, especialmente para os canais Fox Sports. Para Roger, o que passou, passou. O rival é velho, conhecido, mas o momento é diferente. Sentimento de um outro jogo, completamente e a parte da decisão, né, que foi do Campeonato Paulista. A gente entra com o sentimento de conquistar 3 pontos do Campeonato Brasileiro. O que passou, ficou para trás. Contra o Corinthians na Arena em Itaquera, o Palmeiras vai disputar o 4º jogo seguido fora de casa. Uma sequência que poderia ter sido dor de cabeça. Acabou dando mais confiança ao time. O clube alcançou até um feito inédito, venceu os últimos 3 jogos como visitante e por 3 competições diferentes. Alianza Lima pela Libertadores, Atlético Paranaense pelo Brasileirão e América Mineiro pela Copa do Brasil. O aproveitamento do Palmeiras fora de casa disparou e está entre os 3 melhores do mundo, com 84%. Só fica atrás da Juventus da Itália e do Bayern de Munique, da Alemanha. Dá para dizer que a gente aprendeu a jogar fora e entendeu a diversidade de cada jogo, né? Por vezes tu usa uma estratégia um pouco mais reativa, ou em outros momentos você pressiona um pouco mais alto o adversário. A fase está tão boa que Roger nem deve mexer muito no time. A tendência é que não haja modificação, mas vai depender do que a gente pensar para o jogo de estratégia. Desfalque certo, apenas Felipe Melo. Suspenso. No lugar dele, o técnico confirmou. Joga Thiago Santos.
jogador que mais se assemelha, né, às características do Felipe, um jogador que dá bastante dinamismo ao meio campo, né, e encurta os espaços dos adversários. Com o time bem, as individualidades aparecem mais. Para Roger, Marcos Rocha faz uma ótima temporada. O técnico lamentou a ausência de Daniel Alves da Copa e disse que o lateral do Palmeiras tem chances. Por que não? Dia 14. O Tite deve ter na cabeça as opções. E o Marcos Rocha, sem dúvida nenhuma, vive um grande momento esse ano, né, no Palmeiras. Eu acredito que ele tem chance, sim. Palmeiras deve entrar em campo para o derby com a seguinte formação: Jailson, Marcos Rocha, Edu Dracena, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Borja e Keno. O ideal é o momento que a gente vive hoje, o casamento de boas atuações com os resultados, né, compatíveis nas diferentes competições. Tá aí, derby paulista, então Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians. Vamos começar pelo mandante, falando a respeito da presença da torcida. Voltou essa lua de mel, torcedor, Corinthians, jogadores. Corinthians não vence no Campeonato Brasileiro há 2 partidas, mas, enfim, briga ali pelas primeiras posições. É que também o Corinthians voltou a vencer depois de 4 partidas, né? Voltou a ganhar, ganhou do Vitória da Bahia pela Copa do Brasil e se classificou. E o torcedor do Corinthians sabe que a presença dele é fundamental num jogo como esse diante do Palmeiras, né? Mais de 32 mil ingressos vendidos, acho que o Corinthians vai chegar aí a 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas assistindo essa partida na sua arena, e acho válida, completamente válida, a presença do torcedor apoiando o time, aplaudindo o time. Aí você está vendo imagens aí dos torcedores hoje, né, fazendo festa hoje, no treinamento de hoje pela manhã, e depois indo lá para cumprimentar os torcedores que foram até a porta do centro de treinamento do Corinthians, que não é fácil de chegar, né? Para quem não conhece, fica numa rodovia e tem que sair por uma lateral para poder chegar no centro de treinamento do Corinthians, e o torcedor vai lá e presta a sua solidariedade. Antes da final do campeonato, o Corinthians levou os seus torcedores à arena, né? E mais de 40 mil pessoas também estiveram lá para dar a sua manifestação de apoio para os jogadores. Agora, os torcedores foram lá e é bonito isso, pelo menos os jogadores se sentem amparados pela torcida, muito embora dessa vez o Corinthians será o seu torcedor ao seu lado na Arena do Corinthians, porque em São Paulo não há torcida dividida, e nem nenhuma parte da torcida para o adversário, nada disso, 10%, 20%, nada disso. É a torcida do time mandante quem vai nos jogos que são determinados pela justiça, inclusive. Agora, o Corinthians tem o apoio do seu torcedor, acho legal também o Carille, dando aí aquela força na manutenção do time do Corinthians com o garoto Pedrinho. Exatamente. Pedrinho joga a bola. E aí, Pascoal, eu ia perguntar exatamente dele. Tá tomando cada vez mais espaço e conquistando a confiança do Carille, né? É Menino importante ágil. isso. Para ele é muito importante, né? Porque ele é um garoto que vem, no último ano, ganhando condicionamento físico, né? Ele vem ficando mais forte, como a gente diz, mais forte, ganha a chamada massa magra. Vai ficando mais fortinho para jogar, para aguentar o tranco, a trombada que acontece no jogo, e ele tem feito isso. Está se alimentando melhor. Era uma reclamação que o Corinthians tinha com ele. Exatamente. Porque ele não se alimentava bem, chegava meio fraquinho para treinar. Inclusive até eu já escutei uma entrevista dele dizendo a respeito disso, porque ele morava com alguns amigos e agora o clube pegou ele justamente para cuidar disso, dessa alimentação dele, que é fundamental para um atleta. E ele tem todo o acompanhamento, né? Mesmo que ele não coma no clube, a mãe dele está morando com ele agora em São Paulo. A mãe dele, ele leva uma relação de alimentação que a mãe dele faz para ele poder se alimentar. Acho isso importante, né? Ele é um garoto que está começando a carreira, teve lá suas dificuldades na infância, a mãe também teve essas dificuldades, a família de uma forma geral, mas o Corinthians vem tratando do talento dele, das condições para ele continuar jogando futebol. Ele é um jogador que está sendo observado pelo Barcelona. 2 clubes europeus, eles vieram aqui, a Udinese e a Roma, estiveram no meio de semana vendo o garoto jogar. Ele tem potencial. Então ele bem alimentado, ele bem condicionado, pode ser para o Corinthians um grande referencial. E acho correta a manifestação do treinador, o colocando mais uma vez como titular, ganhando espaço no time do Corinthians. Não vai jogar o tempo todo? Não tem problema. Se ele cansar com 75 minutos, tira. O Matheus Vital está pronto para entrar. E do lado do Palmeiras? Palmeiras, então, tem o desfalque do Felipe Melo. Muita falta.
Não é pouca falta, não. Tem uns números aí que daqui a pouco a gente vai mostrar, Pascoal, e analisar juntos. Também quero o seu comentário. Além do jogador que do talento que tem, né? Um jogador que tem muita qualidade técnica, tem um passe sensacional, tem uma batida de fora da área que pode ser muito importante para... principalmente contra o adversário, o Felipe Melo tem um aspecto que é fundamental no jogo como esse, a liderança, a postura como líder e às vezes capitão do time. E é isso que se espera dele. Mesmo que ele não tenha a tarja de capitão, que fique com o Dudu, ele é emblemático dentro de campo. Ele coordena as ações de meio campo. Aí você pode em casa perguntar, poxa, então o Thiago Martins não serve para nada, o Thiago que vai entrar, o Thiago Santos não serve para nada? Não é isso. O Thiago Santos é bom marcador, Palmeiras ganha na marcação, vai ganhar na velocidade de cobertura pelos lados do campo, mas vai perder um líder dentro de campo. Essa é a diferença. Você não ter um jogador com essa postura de liderança, um jogador que tem um passe excelente para a saída de bola. E acho até que com a entrada do Thiago, o time do Palmeiras muda de postura. O Palmeiras vai jogar com um volante, 2 homens de saída de bola. Isso pode ser bom, porque o Palmeiras pode adiantar um pouco mais a marcação jogando na Arena do Corinthians. E aí, a Arena do Corinthians pesa nessa decisão? Tudo pesa. Tudo pesa. Um clássico desse tamanho. Um clássico dessa importância. O jogo que não terminou há 35 dias. Sim. Eu só espero que o jogo seja apenas disputado, né? Porque às vezes os jogadores em campo ficam tão pilhados, com tanta energia, que acabam extravasando em briga, em discussão, em pancadaria. E isso para o futebol não serve para nada. Jogando bola, mostrando cada um o seu talento, com certeza teremos um grande jogo de futebol. Bom, o Pascoal comentou aqui, o Felipe Melo vai fazer uma grande falta para o Palmeiras nessa partida contra o Corinthians, principalmente pela liderança dele dentro de campo. E eu falei de alguns números dele, a gente tem até separado, a nossa produção separou, uma arte para você acompanhar junto, com os números do Palmeiras com o Felipe Melo e do Palmeiras sem o Felipe Melo, Oswaldo Pascoal. Número de jogos nesta temporada, 21 com o Felipe Melo em campo e 6 sem ele. O aproveitamento... tá perto, 77,7% e sem ele 55,5%. Os desarmes 19,8% contra 14,5%. Chutes sofridos por jogo 11 contra 13 e os gols sofridos aí com o Felipe Melo dentro de campo 0,5 e sem ele 0,7. A grande diferença fica no aproveitamento da equipe. Nos outros números, a gente vê até uma paridade de força, né? Uma paridade na disputa de bola. Você vê ali que tem alguma coisa semelhante agora. Em termos de aproveitamento do time, 77,7% para 55,5%, há uma diferença substancial. E eu acho que aí é que está também, em termos de números, a ausência do Felipe Melo, o que ele provoca não estando em campo. Agora, ele é um jogador que tem muita qualidade técnica e a gente vai ver uma partida sem o Felipe Melo, um clássico tão importante sem o Felipe Melo. Vai mudar um pouquinho o jeito de jogar do Palmeiras, como eu disse. O Palmeiras vai jogar com um jogador centralizado, um volante centralizado, como se diz em Portugal, o trinco, o primeiro homem de marcação, 2 jogadores para a saída de bola, o Bruno Henrique e o Lucas Lima, com 3 homens na frente, com o Keno e o Dudu, e o Keno passando por uma fase sensacional e o Borja como centroavante. O Borja está naquela fase que é o seguinte, se vacilar ele guarda. Ah, mas ele não mata uma bola, bota a bola no Borja. Ele vai errar 2, vai errar 3, na quarta ele vai guardar. Por isso que eu acho que vai ser um clássico sensacional, Corinthians e Palmeiras nesse domingo. Tá, então, Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians. O treino do Palmeiras hoje foi fechado. Do Corinthians a gente viu, a torcida marcou presença lá no CT Joaquim Grava para apoiar a equipe para esta partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.